e a partir de agora, a nossa conversa é com o empresário José Odécio, ele que integra a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. José Odécio, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Dan Ruth, bom dia, ouvintes da 94 FM. José Odécio, a gente trazia aqui uma pesquisa que foi divulgada nacionalmente e, focando na cidade de Natal, a pesquisa apontou que 40% dos postos formais de trabalho desligados ano passado, 40% veio do segmento do turismo. Isso lhe surpreende? Não, claro que não, porque foi o setor mais atingido pelas medidas de restrição durante essa pandemia. Não houve nenhuma sensibilidade quando da aplicação de medidas com o setor de turismo. Também não houve nenhuma medida de apoio significativa ao setor de turismo, senão aquelas oriundas do governo federal. Infelizmente, a realidade do setor é muito cruel. É um setor que emprega bastante e ao estar passando por essa grave crise, o reflexo maior é nos trabalhadores do setor. Nesse aspecto, o senhor falou sobre o governo federal. Já está em vigor uma lei de incentivo ao segmento do turismo, uma lei do governo, uma lei federal. Como é que o senhor avalia essa lei? É o PES, né? O PES veio inicialmente para atender a crise que foi provocada às empresas do setor de eventos. E lá uma batalha das demais entidades do turismo. Eu faço parte de um grupo chamado G20, que inclui nacionalmente todas as entidades do turismo. Eu também sou diretor da BH Nacional e nós participamos ativamente desse grupo e incluímos as demais atividades do setor do turismo. Esse programa vai permitir que haja parcelamento de débitos, vai permitir que haja renegociação de dívidas, vai dar um alento a esse setor, mas isso é apenas uma das medidas. Eu dizia aqui a você que se não tivesse sido as medidas tomadas pelo governo federal, especialmente o setor de turismo já estava literalmente quebrado, apesar de existir empresas que já quebraram, mas aí você teria uma quebradeira geral. Agora, recentemente, o governo editou uma medida provisória que vai suspender os contratos de trabalho, assim como permitir a prorrogação, digamos assim, a suspensão, e você poder deixar o trabalhador pagar só 70% de salário, 30% ou 50%. Portanto, são medidas que vão ajudar muito, que vão ajudar muito as empresas nesse momento. Mas, infelizmente, os demais entes do Estado, que é o Estado brasileiro, eu digo estados e municípios, não têm tido sensibilidade nenhuma com o setor, absolutamente nenhuma. Não há uma medida efetiva, apenas medidas muito paliativas, mas que não resolve o problema. Então, o setor, esses entes públicos precisam entender, eles receberam recursos do governo federal, tanto estados quanto municípios, usaram esse dinheiro para engordar o seu caixa, fizeram medidas restritivas, que algumas delas elas são compreendidas, mas outras elas são exacerbadas, porque não levam em consideração as peculiaridades de cada setor. Mas elas também não têm feito nenhum gesto para que eles possam ajudar esses setores. Eu acabei de receber aqui agora, da Prefeitura de Maceió, por exemplo, desconto de IPTU de 40% para as empresas do setor de turismo. Natal, a gente está com a pauta desde abril de 2020, justamente pedindo uma redução de IPTU, porque, ora, eu tenho um hotel, eu pago 100 mil de IPTU, 50 mil. Quando eu estou faturando, beleza. Mas eu passei 4 meses, 6 meses, alguns hotéis passaram 6 meses fechados, literalmente fechados. E agora, na segunda onda, a gente também teve um revés. Aí nós pedimos apenas que houvesse uma redução, um parcelamento de dívidas, porque a maioria desses empreendimentos, assim como de bares e restaurantes, estão endividados até o pescoço, mas o senhor secretário Ludenilson não tem a menor sensibilidade. Para ele é arrecadar. Sem resposta sobre esse pleito, senhor Odécio? Sem resposta. Tivemos várias reuniões, acredito até que o prefeito Álvaro Dias é sensível, mas parece que nesse campo o prefeito se limita a ouvir o secretário. Infelizmente, o secretário não tem sensibilidade. Eu pergunto, se essas empresas quebrarem, se esses empregos de fato, já se perdeu 5 mil só no setor hoteleiro.
Se de fato essas empresas falirem, a prefeitura vai arrecadar? Não vai arrecadar. Se essas empresas pedirem recuperação judicial, esse débito vão ficar prorrogado mais tempo. Por que não faz um gesto? Por que não faz um gesto? Entende que esse setor que diz, o discurso é, o turismo é importante para a economia de Natal, o turismo é importante para a economia do Rio Grande do Norte. Vamos ajudar o turismo. Com palavras, tem que ter gestos, tem que ter atos. É preciso sair do discurso à prática. Então não adianta, o turismo é importante, mas fecha o setor e eu não ajudo o setor. Aí eu desemprego e depois a gente vê. Depois a gente vê entrando dinheiro nos cofres de estados e municípios vindo do governo federal que está se endividando para isso com o nosso dinheiro da população, mas os estados não tomam as medidas, estados e municípios necessárias. Alguns municípios tomaram medidas efetivas, alguns estados tomaram medidas efetivas. Estados como Ceará, como a Paraíba ou Pernambuco deram alguns incentivos a trabalhadores e aplicaram trabalhadores medidas do turismo. E aplicaram medidas que fazem com que as empresas sobrevivam. Porque não adianta, depois da crise, se não tiver empresa, não vai ter emprego. Ou se preservam as empresas, para que as empresas na retomada possam garantir os empregos, ou essas pessoas vão ficar desempregadas e pedintes na rua. E vai onerar os estados e municípios, porque eles têm que dar essa assistência. Mas parece que é proposital, para as pessoas ficarem pobres, miseráveis e dependentes. E aí aquele ciclo político se renova, né? Eu lhe dou uma migalha e você vota em mim. Você não pode ficar independente. E na esteira disso, o Rio Grande do Norte está, não só por conta da pandemia, este processo da pandemia se aprofundou, mas o estado do Rio Grande do Norte já vem perdendo competitividade, a cidade de Natal já vem perdendo competitividade há muitos anos. A par do que você veja aí na discussão do plano diretor, ele travado, porque tem entidades, pessoas e entidades ligadas a interesses não muito republicanos, que não querem que haja mudança em Natal, que nós continuemos com a orla mais feia do Brasil, apesar de ser linda a sua natureza, mas infraestruturalmente ela é horrível, tá certo? Que a gente não tem a atração de investimento, a geração de riqueza e renda. Parece que é um negocinho feito para que nós fiquemos assim, pobres e miseráveis. José Odécio, eu fico me perguntando como é que a conta do empresário está fechando no aspecto de, não é só a redução do número de visitantes, mas nós tivemos em muitos meses o fechamento completo do hotel. Só que o hotel, e eu estou falando hotel, pousada, enfim, ele tem que fazer uma manutenção da própria estrutura. Ele tem o funcionário, porque ele pode até ter desligado alguns, mas ele não vai desligar todos, porque senão ele fecha. Como é que fecha essa conta para o empresário do segmento do turismo no Rio Grande do Norte? Não fecha. Ele vai acumulando dívida. E o capital de giro? Ele está acumulando dívida. Ele teve, alguns tiveram acesso a crédito, vindo do governo federal através do Pronamp, alguns créditos oriundos do governo federal via fundo constitucional junto ao BNB, e aí todo mundo se animou, pegou esse crédito, passou aqueles 3, 4, 5 meses ali, quando pensou que a coisa estava voltando por irresponsabilidade, por exemplo, do TSE que permitiu as eleições, porque essas eleições eram para ter sido adiadas, mas permitiu as aglomerações e aí não tinha coronavírus para a eleição. E aí esse processo foi se aprofundando, voltou, e as medidas que foram tomadas só prejudicam o setor do turismo. Então eu digo assim, se não fosse as medidas vindas do governo federal para atenuar a crise, a gente já estaria, todo mundo, literalmente, todo mundo, salvaria muitos poucos, porque pode ter algum negócio de outra empresa, que na pandemia se deu muito bem, estariam vivos. Estamos ainda sobrevivendo graças a essas medidas, que agora houve mais uma prorrogação daqueles empréstimos tomados. O BNB acabou de anunciar ontem, através de uma reunião nacional com a BIH, todos os presidentes e ABHs e diretores,
uma prorrogação desses empréstimos por mais de 12 meses, isso dá um alívio para aqueles empresários, mas não é o suficiente porque a gente precisa sobreviver no dia a dia. E precisa de medidas como redução de IPTU, redução de ISS, uma redução mais significativa do ICMS, da energia. Teve ISS e a redução de ISS? Não teve, é um pleito também. É um pleito do setor. A renegociação de dívida com desconto 100% de juros, multas e honorários advocatícios tem que ter tanto de governo do estado como de prefeituras, porque aí você permite que o cara não tenha que pagar a conta, ele possa tirar uma certidão se ele precisar de um empréstimo, porque ele vai jogar dentro do negócio dele para ele poder fazer girar a roda quando essa retomada vier. E no caso do estado do Rio Grande do Norte, ele tem que aprovar algumas leis que permitam a atração de novos investimentos, porque a lei ambiental do Rio Grande do Norte, ela trava muito o desenvolvimento do estado. Há uma burocracia enorme para você aprovar um projeto. Então, assim, há uma visão, muitas vezes, de alguns que compõem alguns órgãos, que são visões de retrocesso e que não aceitam e não querem o desenvolvimento. Então, é preciso não só medidas para recuperar essas empresas, como medidas que visem a atração de novos investimentos para que a economia do Rio Grande do Norte possa voltar a ser pujante. Porque hoje ninguém compara mais nem com a Paraíba, né? Nós somos a lanterna do Nordeste. A lanterna, em termos de atração de investimento e desenvolvimento. Recentemente viu-se que o natalense já está indo para João Pessoa. Não está indo mais para Pipa, nem para São Miguel, é João Pessoa. Quem diria, não é? Quem diria, né? Quem diria? Então, senhores gestores do Rio Grande do Norte, e aqui não vai recado individualmente para ninguém, por favor, façam a gestão. O problema do Rio Grande do Norte é que os políticos aqui só pensam em política. Terminam a eleição, já se preparam, já armam o palanque para a próxima eleição. Enquanto isso, o povo do Rio Grande do Norte vai sofrendo com o descaso dos seus gestores. Presidente José Odécio, aliás, foi presidente da BIH, é o hábito. José Odécio, que é dirigente da Associação Brasileira da Indústria... Vice-presidente hoje da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. O governo do estado divulgou que a agência de fomento iria fornecer aí, negociar 10 milhões em crédito para financiar o segmento do turismo. Isso dá para que esse dinheiro, vice-presidente? Olha, primeiro, esse recurso é do FUNGETU, né? Governo federal. Segundo, existe uma burocracia enorme para ter acesso a esse recurso. E, ademais, 10 milhões, se você imaginar o tamanho da economia do turismo do Rio Grande do Norte, é um pingo d'água no oceano, mas vale o gesto, entenda. Vale o gesto. E eu só espero que seja desburocratizado, né? Acho que até o Estado poderia fazer um aporte também, partes significativas, até para os próprios trabalhadores, aqueles pequenos empresários, né? Os MEIs, tem muitos no setor turismo, né? Então, eu acho que se houver boa vontade e interesse da classe política, dá para se fazer algo muito bacana. O setor empresarial, os trabalhadores estão ansiosos por gestos que venham dos entes públicos, dos gestores, para efetivamente tomarem medidas que ajudem o setor. Não no discurso, não na conversa fiada, não naquela coisa, vamos fazer e não faz nada, não com tapinhas nas costas, porque assim, nós entendemos que não vamos mais participar de reuniões apenas para ficar batendo papo. A reunião temos uma pauta, vamos encaminhar a pauta, o que é dessa pauta você vai atender, o que é dessa pauta você não vai. Porque a gente não tem mais tempo para estarmos aqui discutindo o sexo dos anjos. E não vai uma crítica a B, C, D. São a todos que não fizeram, que não estão fazendo absolutamente nada para ajudar o setor de turismo nessa fase. Ora, a indústria, e aí eu não estou falando mal, tem incentivos fiscais no Rio Grande do Norte. O gás é subsidiado, criam-se os centros industriais avançados, o industrial recebe terreno, ele recebe, digamos assim, tem uma legislação flexível para a liberação da licença ambiental. Olha, o cara recebe terreno, incentivo fiscal do ICMS de rebate de 99%, recebe gás subsidiado, o preço do gás
o preço do gás, tem uma tarifa mais baixa para ele, e aí tem o Progás, ou seja, baixa, ele quase paga quase nada. E recebe terreno, incentivo fiscal e gás. O setor de turismo, zero. Você tem que comprar o terreno, você tem que construir o prédio, ter uma batalha para obter a licença ambiental, incentivo fiscal zero. O gás que a gente tinha uma redução. Primeiro, a indústria tem uma redução, depois ela tem um incentivo. Nós tínhamos a redução comparada à indústria, acabou agora. Bares e restaurantes que tem gás e hotéis que tem o gás da Pote Gás, perdeu esse desconto. Nós não tínhamos o incentivo, nós tínhamos o desconto. Perdemos. Aí, você está olhando para esse setor, eu estou dizendo que a indústria é beneficiada, porque é verdade, e não estou dizendo que tira o incentivo da indústria não, que dê o turismo, porque a maior indústria do estado do Rio Grande do Norte é turismo. Pipa é um centro industrial avançado, sem nenhum investimento público. Nenhum investimento público. Via Costeira é um centro industrial avançado, assim como Ponta Negra, de turismo, sem nenhum investimento público. São Miguel do Gostoso é outro centro industrial avançado, sem nenhum investimento público. Agora, o centro industrial de Macaíba, que tem 2, o centro industrial de Extremóis, o que tem em São Gonçalo e o que tem em São José Mipibu e o que de Goianinha, todos têm incentivo fiscal. Agora, uma indústria como a Elizabeth veio para o Rio Grande do Norte, ótimo, investimento de milhões, gás, energia, sim, tem incentivo de energia também, viu, de ICMS, gás, energia, estrada, gera 60, 70 empregos. Um pequeno hotel de 80, 100 quartos gera 100 empregos. Sem nenhum incentivo, viu? Aí, o gestor público olha para a indústria normal e não olha para a indústria do turismo. Tem que olhar para os dois. Tem que olhar só para um. Tem que olhar para os dois. Então, essa é a crítica que o setor faz. Nós não estamos pedindo para o Estado dar terreno, não. Nós estamos pedindo para o Estado apenas fazer uma equiparação em alguns benefícios. Essa seria uma forma de garantir o crescimento da atividade econômica do Rio Grande do Norte através do turismo, que sua vocação natural é turismo. Se você pegar o litoral do Rio Grande do Norte e até o interior, nós temos no turismo a nossa tábua de salvação. Tem resposta rápida para geração de emprego. Quando uma cidade que é turística como Natal, ou Pipa, ou São Miguel, tem turista, a economia gira muito rápido, emprega-se muito rápido, aí cresce construção civil, comércio, tudo, absolutamente tudo. Nós estamos sendo incompetentes em enxergar no turismo a nossa vocação, mas saindo do papel e do discurso, porque há 20, 30 anos, turismo, não sei o que, mas não tem ação efetiva. E é preciso que os gestores enxerguem isso. Porque a Paraíba nem é tão vocacionada assim para o turismo e está lá dando show. As praias do Ceará são todas ventosas, muito vento e seco. Não tem a beleza natural que o Rio Grande do Norte tem, mas está lá bombando. Alagoas tem, mas está lá bombando. Tem um governador que há 8 anos assumiu, está lá, tá com a molesta lá, como diz o nordestino. E nós aqui estamos patinando. Se não fosse, modéstia à parte, o esforço dos empresários do setor da hotelaria e do turismo, a situação era muito mais grave. José Odécio, e sobre essa interlocução diretamente com o governo do estado, essa pauta que os empresários do segmento do turismo querem apresentar ao governo, como é que está essa interlocução? O senhor falou muito bem, é preciso sair do discurso e ir para a prática, afinal, a gente já está aí há 14 meses com essa pandemia da Covid-19, que só agravou um momento que já vinha histórico. Como é que está essa interlocução, José Odécio? Quando eu era presidente, saí da presidência da BIH em dezembro, assumi o meu amigo, querido amigo Abdon. Nós conseguimos com o governo do estado uma redução de ICMS de 25 para 12, que não é 12, é 14, porque tem um 2% que vai para um fundo não sei de quê, e que não ficou em 12, ficou em 14, mas isso foi essa medida, efetivamente só foi essa, mas isso é muito pouco, infelizmente. Prefeitura do Natal, zero. Todo respeito ao nosso querido prefeito Álvaro Dias,
as pautas não avançaram, as pautas fiscais não avançaram. E não dá para continuar o setor sendo penalizado sem que haja um olhar, porque ninguém está pedindo favor, não. A gente tá pedindo para que compense de uma crise que não foi causada por nós, nem pelo Estado, mas uma fatalidade, mas que o Estado tem os meios necessários, o Estado que eu quero falar, o que estou dizendo, os entes públicos, tem os meios necessários para fazer. O governo federal se endividou em bilhões, em trilhões, mandou dinheiro para estados e municípios para compensar a perda de arrecadação, não foi isso? Exatamente. Eu perdi a arrecadação. Por que eu perdi a arrecadação? Em tese, porque as empresas não geraram riqueza para pagar tributo, porque quem gera riqueza não é o Estado nem o município, são as empresas. Perdi. Como é que eu compenso essas empresas para que elas mantenham os empregos, elas se mantenham vivas para amanhã, na retomada, ela poder gerar e depois a economia rodar? Os estados e municípios tiveram suspensão de pagamento de suas dívidas com a União, não foi? Quais foram os entes que permitiram que os contribuintes também suspendessem os pagamentos com os estados e municípios? Então é incongruente a atitude desses gestores frente à crise pandêmica para com a sua população, porque o reflexo cai na população. Encheram os cofres de dinheiro do governo federal e não repassaram para os demais aquele benefício que receberam do governo federal. Porque não houve nenhum desconto de multa juro. Acho que o Estado fez alguma prorrogação de pagamento de tributos, saiu inclusive um agora em fevereiro. Exatamente. Mas a Prefeitura de Natal, zero, vou de novo. Me desculpe, prefeito Álvaro Dias, mas o seu secretário Ludenilson, um cara cordial, mas do ponto de vista da visão para a crise em relação às empresas, é zero. Zero. E olha que eu falo sem nenhum interesse em me beneficiar, porque meu hotel não é aqui em Natal. Mas isso não se trata de questão pessoal, isso se trata de uma questão de crise de um setor econômico, que no caso da cidade do Natal, se diz, os políticos dizem, todo mundo diz e todo mundo reconhece, é o principal setor econômico da cidade do Natal. E quiçá do Rio Grande do Norte também. Porque os números ainda não são bem mensurados. Mas se você correr o Rio Grande do Norte de um lado a outro nesse litoral, incluindo a capital, que é onde está o maior contingente de pessoas, a maioria são empregados direto ou indiretamente com turismo. Pipa, por exemplo, compra de Natal no comércio inteiro de Natal, movimenta o comércio inteiro de Goianinha, da região, emprega gente de todos os municípios circunvizinhos, ainda tem gente que vem de fora para se empregar lá. Então, como é que esse setor não é atendido nas suas demandas pelos entes públicos, Ruth? Como? Está faltando o quê? Está faltando assim, quebrei, fechei, desempreguei, causa assim, realmente eles tinham razão, né? Porque a gente vem falando isso há muito tempo. A pandemia só aprofundou a crise que o turismo do Rio Grande do Norte já vinha enfrentando. Porque se a gente tinha ocupação na média de 65 ao ano, era com a tarifa média uma das mais baixas do Brasil. Então nós vínhamos, como diz o outro, arquejando. A crise foi aquela coisa assim, passa régua. Então é hora de que os poderes entendam que de fato nós somos importantes para a economia do Rio Grande do Norte, que nós geramos empregos para mover essa máquina e que nós precisamos nesse momento de fato da sensibilidade dos gestores. José Odécio, se a gente observar, o senhor falou aí rapidamente de Pipa, mas se a gente observar o segmento do turismo em Natal, o Polo Natal, vamos chamar o Polo São Miguel do Gostoso e o Polo Pipa, a situação do empresariado nesses três polos, ela é semelhante ou ela se agrava em algum? É igual. Por exemplo, Pipa, a impressão que a gente tem de quem está de fora é de que tem um alento. Não. Não tem, porque veja, o mês tem 30 dias. O fluxo de Pipa, pelo menos nessa pandemia, maior é no fim de semana, porque você não tem o turista nacional chegando.
nem para Natal, nem para Pipa. E o que vem para Natal, porque já tem, são os operadores que estão vendendo. Como é que você sustenta contas de 30 dias faturando apenas em 8? Porque são finais de semana, se eu contar 2 diárias por fim de semana. São 8 vezes 4, em tese, média, 8. 8 dias de faturamento para 30 dias de despesas. Como é que você fecha essa conta? Se eu tiver 100% da ocupação no fim de semana, que eu não tenho, até porque nós temos uma concorrência muito forte dos Airbnbs da vida, aí você vê, Pipa tá cheia, os hotéis estão vazios. Foi assim no Carnaval. Foi assim na Semana Santa. Nós tivemos o pior Carnaval dos últimos anos, a pior Semana Santa dos últimos anos. Então, chega em Pipa, tá os hotéis, não, são os apartamentos, aglomerando, assim como os ônibus aglomeram, né? Os apartamentos aglomerando. Mas, na visão dos cientistas, né? Dos cientistas, pseudo-cientistas, só quem aglomera é quem está no restaurante. E olha que eu estou defendendo, não estou defendendo o restaurante. Eu estou dizendo que o setor turismo está cumprindo protocolos rígidos, investiu. É caro você estar com esse negócio de álcool em gel toda hora, limpeza de mesa, luva. É uma parafernália desgraçada, mas para atender e está funcionando. Aí você começa a ver medidas restritivas justamente onde você tem medidas de segurança sanitária. Onde não tem, tá aberto. Vai na periferia, vai nas casas de aluguéis, por exemplo, como o Pipa. Então, não fecha na rua, não fecha a conta. Infelizmente, estamos passando por essa crise e digo, o alento está vindo do governo federal. Essa suspensão e prorrogação de contrato de trabalho aqui, que a medida que saiu agora, no final, dia 30 de abril, vem dar esse alento. Pelo menos eu suspendo alguns funcionários, deixo lá, faço aquela ajuste de jornada para outros, e aí vou dar um suspiro, esperando que outras medidas que digam respeito aos municípios e ao Estado, elas venham para complementar isso. E nós possamos depois sair da crise, ter uma retomada, que possamos gerar mais emprego e gerar mais renda. Esse é o ciclo. A preocupação é essa, né, José Odécio? A gente sai da crise, mas se a gente está se fragilizando muito na crise... Você não tem como sair da retomada, como você disse. Como é que eu vou sair se o hotel... ele está precisando de manutenção e eu não fiz porque eu não tinha dinheiro. Aí quando eu começar a sair da crise, eu vou estar com o hotel todo em desgraça, porque assim, é mofo, não sei o que, tanta coisa, você não tem nem ideia. É TV queimada, porque quando está sem funcionar queima, geladeira queimada, porque ar-condicionado. E aí quando eu começo a retomada, tá tudo isso danificado, que eu não tive condição, e aí eu não consigo receber o hóspede. Virar a chave para receber. Então, é por isso que essas medidas de redução de tributos, até mesmo de uma isenção por um período, elas são fundamentais para que você possa, numa retomada, essa economia não se degringolar ainda mais. Então, o setor é muito sensível a essa pandemia, reconhecido por todos os demais setores como que está mais sofrendo, e é preciso que haja sensibilidade e ação efetiva. Não é aquele discurso, uma reunião eu fiz aqui, uma migalhazinha para você, pronto, outra aqui para você, um ente dá uma migalha, outro não, nós não queremos migalhas. Nós estamos pleiteando medidas efetivas que permitam que o setor se mantenha vivo, para que, quando vier a retomada, a gente possa continuar contribuindo para o desenvolvimento e a geração de emprego no Rio Grande do Norte. José Odécio Costa, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. José Odécio Júnior, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Muito obrigada, Zé Odécio, por sua entrevista aqui, e uma visão, uma leitura tão lúcida sobre um segmento tão importante. Aliás, eu estava vendo, o turismo responde por quase 20% do nosso produto interno bruto. Então, por si só, essa estatística já fala. José Odécio, muito obrigada. Um excelente dia e conta com a gente. Obrigado a você, obrigado a 94 FM. Um abraço a todos e um bom dia para os seus ouvintes.